Já estamos no ar. Já estamos. Mas deixa eu buscar aqui no Face a nossa, para ver se está público. Não, não estava. Está ótimo. Agora já estamos no ar. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia à comunidade do Amor e Caridade. Fernanda, seja bem-vinda ao Amor e Caridade virtual, que é a nossa casa, que a gente faz essas lives. E espero que sejamos abençoados pelo Divino Mestre nesse dia ensolarado, nesse dia quente, nesse domingo, nessa manhã, para estudarmos sobre Jesus. Nós vamos ouvir a página, agora, a página do livro Pão Nosso, do Emmanuel. Vamos ouvir. O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da boa nova, que manifesta inquietude, com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores, mas altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Então, meus irmãos, muito bom dia a todos, e agora estamos chegando devagar, estamos ouvindo. Hoje nós estamos com a nossa querida Fernanda Dias, do René Peça, numa palestra Jesus e Atualidade, um tema importante para nós outros agora, neste momento que nós estamos atravessando da humanidade, um momento de transição, um momento onde essa pandemia vem lembrar-nos da nossa casa, do nosso interior, a nossa casa interior e a nossa casa física, a nossa família, veio levar-nos de volta a essa base da sociedade que é a família. Então, nós vamos fazer agora a nossa prece inicial, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para logo depois nós iniciarmos a palestra. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Rabboni de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui estudando o Teu Evangelho de luz, à luz da doutrina espírita, esta doutrina consoladora que chega aos nossos corações através desse conhecimento, dessa oportunidade que nós temos de aprender e, na certeza de Tua proteção, colocar em prática em nossa vida de relação. Envolva-nos, Senhor. Pedimos a Ananias, nosso mentor espiritual, que nos envolva, traga paz a este momento, a este trabalho, que apesar deste momento, estamos divulgando a doutrina espírita. Peço que envolva a nossa Fernanda, nossa querida amiga e irmã, para que ela possa ter o verbo fácil
como sempre, Senhor, trazendo conhecimento com tanto carinho que ela preparou para nós outros. Que a paz de Maria Santíssima, a paz dessa comunidade de franciscanos e marianos de domingo do Amor e Caridade possa nos envolver a nossa casa, que estamos de nossa casa participando. Que o amor divino esteja conosco nesses momentos de estudo da doutrina espírita. Permaneça conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Seja muito bem-vinda, Fernanda, mais uma vez, bom dia, e que você tenha um bom estudo, e que vamos ficar atentos. Já somos 18 pessoas nos assistindo, então já temos um público que... Eu estou acompanhando aqui. Está acompanhando? Tem 12, 7... bom que a gente tem computador para isso. E é interessante porque depois que a gente publica também no YouTube, as pessoas reveem, dê um likezinho, e eu peço que as pessoas revejam, quem não puder assistir, revejam essa palestra no YouTube, no nosso canal do YouTube, que o nosso irmão Telmo ele vai colocar, né, deve colocar lá para terça ou quarta-feira, que as pessoas assistam, dê um like, porque isso é importante para o nosso canal, porque futuramente o Amor e Caridade vai fazer transmissão também pelo YouTube. E em outubro eu já recebi a notícia de um dos diretores da TV Regeneração, que é lá do CELD, que as nossas palestras, Fernando, também vai ser transmitida por lá. Então que vamos bom. ficar mais abrangentes, vamos ficar com um público maior, um público diferente, né, que é um público que acompanha a TV Regeneração. Então, mais responsabilidade para nós outros que falamos, que estudamos a doutrina. Então, que Jesus te abençoe e tenha um bom estudo. No final, a gente volta. E eu peço às pessoas que tiverem dúvida, quiserem fazer uma pergunta, Fernanda, nós, no final, vamos ter um tempozinho para responder algumas perguntas. Podem perguntar. Perguntem, que eu vejo aqui pelo chat, e depois eu passo para ela e ela responde para nós outros. Então, já chegamos a umas 15 pessoas, então vamos começar o nosso trabalho. Bom trabalho, Fernanda. Obrigada. Bom dia, meus queridos amigos, que Jesus desenvolva nessa manhã linda de domingo, em que a responsabilidade não nos permite sair de casa, mas que Jesus envie os raios solares, o seu céu azul e límpido, para que todos nós possamos ver e nos sintonizar com ele. O tema de hoje fala sobre assunto muito importante, Jesus e a atualidade. Conta-nos Amélia Rodrigues que havia em Jericó um homem que era cego de nascença. Bartimeu, porque era filho de Timeu, estava sentado à margem da estrada, como ficava sempre, carpindo a treva em que se encontrava mergulhado, rogando esmolas. Não havia outra alternativa para ele senão essa. A esperança havia abandonado aquele homem há muito tempo e fora substituída pela dor que fazia morada em seu peito. Os largos anos de sombra, segundo Amélia, marcaram-no de desencanto e desprezo que sofria. Tornara ele um morto que respirava num corpo cansado. Nenhum ideal, de forma alguma de alegria, alenavam-lhe a vida. A monotonia da sua própria desdita não lhe piorava o quadro de infortúnio, ou motivo outro algum retirava-o para uma ambição de coisas melhores, mais felizes. A marcha dos desiludidos é sempre assinalada pela sombra mesclada de sombras, diz Amélia. Porém, aquele dia era diferente. Ele ouvira falar que ia chegar à cidade Jesus. E essa notícia deixara-o excitado e expectante.
no máximo daquela vida de amargura, acendeu-se uma luzinha de claridade e de esperança, um fiapinho de fé, que passou a constituir um estímulo para ele, que já não conhecia desde há muito esse sentimento. Ele estava mergulhado nessas reflexões de alento quando ouviu o burburinho da multidão e ouviu o nome Jesus. Ele inteiro se comoveu. Aquela era a sua oportunidade, a sua última oportunidade. Ele ouvira falar dele e acreditava, na imensa descrença que ele trazia dentro de si, que havia em Jesus uma força restauradora. Sendo assim, porque a multidão passava e ele não conseguia ver que onde eles estavam e onde Jesus estava, reuniu todas as suas forças e, no seu desespero, a sua voz bradou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em vez de provocar a compaixão dos que passavam, o egoísmo daqueles repreendeu, mandou ele ficar quieto, pediu-lhes compostura, exigindo-lhe que ficasse no seu lugar de sempre, à sombra, à margem da estrada. Tinham que o mestre era só para eles, sem facultar a bênção aos demais. No entanto, Bartimeu sabia que era a sua última chance. E, sem temer, com muita coragem, bradou de novo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O Senhor, sentindo-lhe a ansiedade e a fé, compadeceu-se dele e pediu que o chamassem, trazendo-o à sua presença. Mudou-se num momento o clima. Aqueles que o repreendiam, de repente, falavam: levanta, ele te chama, coragem, vá até ele. E meio que o empurraram até a presença do Cristo. Jesus olha então para aquele homem, para aqueles olhos sem luz, e pergunta: que queres que faça? Bartimeu não hesita em responder: Rabone, que eu veja. Naquele rápido minuto, conta Amélia Rodrigues, que sintetizava toda a vida nas sombras, ele quis gritar, mas deteve-se paralisado pelo que o atingiu. Só ouviu a voz do mestre a dizer-lhe: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu não teve tempo de refletir, porque a voz de Jesus, vibrante, rica de harmonias, penetrando-lhe a acústica da alma, fez que explodisse a claridade nos seus olhos apagados. E ele enxergou. Primeiro, a luz dourada do sol, depois o verde da vida, as cores variadas da festa do dia e do sorriso dos homens o dominaram, impondo-lhe as lágrimas. A dor do momento inusitado fizeram-se a adaptação e a alegria da visão infesta de beleza. Ele quis agradecer, no entanto, o mestre se havia afastado. Nunca ele recebia o agradecimento e o reconhecimento dos beneficiários do seu amor. Assim como Bartimeu, precisamos hoje do Cristo. Mas onde encontrá-lo? Qual a estrada que devemos aguardar Jesus para expor a ele as nossas mazelas? Será que devemos continuar nessa posição? Joana de Ângeles, em 1989, com a parceria de Divaldo Pereira Franco, lança o livro Jesus e a Atualidade. E menciona a mentora querida sobre a nossa situação. A situação em que estávamos em 1989 e a situação em que nos encontramos hoje. E
ela cita logo no prefácio do livro, que leva o mesmo nome, Jesus e a Atualidade, que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. E a partir dali, a mentora apresenta 25 situações com ocorrências do nosso cotidiano, buscando assim orientar a humanidade. Porque nós ainda vemos Jesus como algo inalcançado, como um símbolo que na cruz teve o seu momento máximo e ímpar. Só que Jesus não está mais naquela cruz. Jesus não está mais inalcançável. Jesus é esse companheiro que está ao nosso lado. E é a ele que precisamos chamar para caminhar conosco. Não ficar esperando ele entrar, mas caminhar conosco nessa vida. Também Emmanuel, numa página intitulada Jesus e Atualidade, constante do livro Religião dos Espíritos, no capítulo 76, nos narra algo complementar a Joana. Essa página, que veio primeiro que o livro, ele nos narra aonde Jesus já se faz presente na atualidade entre nós. Veja, é a atualidade de 1959, porque a página é de 30 de outubro de 1959. O livro Religião dos Espíritos é lançado em comemoração ao centenário da publicação do Livro dos Espíritos. E durante as reuniões em que Chico se encontrava com os apoiadores e queridos amigos do Grupo Espírita da Prece, após a leitura de alguns dos itens do Livro dos Espíritos, Emmanuel fazia o comentário. Nesse caso, o comentário foi no item 626. O item 625, todos nós espíritas que estudamos já um pouquinho mais, conhecemos de cor e salteado. Ele diz assim: quem é aquele que deve servir de modelo guia para a humanidade? Ao que os espíritos respondem: vede Jesus. E no item 626, Allan Kardec pergunta: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens tiveram? Porque Jesus vem e nos demonstra no seu evangelho que essas verdades infinitas, essas verdades do universo, sempre tiveram ao nosso redor. Mas parece que ele é o portador dessas ideias novas. Ele foi o portador daquela atitude linda de andar sobre as águas. Ele foi o portador daquela possibilidade maravilhosa de se transformar poucos pães e peixes em comida para milhares de pessoas. Ele foi o portador da possibilidade da imposição de mãos curar alguém. Dizem os espíritos em resposta a Allan Kardec que já haviam dito que essas leis estavam escritas por toda parte, que desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las, que pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Que estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Então é preciso que nós procuremos as leis divinas. Para quê? Para benefício de nós mesmos. Para que nós possamos nos apropriar desse concreto em que nós vivemos, dessa materialidade. Conversávamos eu e Cássio aqui nos bastidores minutos antes de entrar. E nós falávamos sobre o poder do pensamento. Sobre quão fascinante é o estudo exatamente de como o nosso pensamento pode transformar a nossa realidade. E aí eu estava conversando com ele que Jesus já entende que somos maduros espiritualmente
quando em A Caminho da Luz, Emmanuel narra isso, que é justamente esse o motivo, a nossa madureza espiritual, que nós recebemos, vemos Jesus se materializar no nosso órbita. No entanto, nós ainda temos um condicionamento cognitivo de aprendizagem. Ainda precisamos desse concreto, das situações concretas, para construir essas virtudes, construir os nossos conceitos abstratos. Então, nós, infelizmente, ainda na nossa caminhada, muitas vezes distorcemos conceitos. Distorcemos conceitos porque não o conseguimos compreender. No entanto, aqui, a espiritualidade benfeitora do Livro dos Espíritos nos diz que é possível ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Logo que nós quisermos procurar ela com verdade, procurar ela de qualquer forma para atender só às nossas verdades internas. Como quando a gente está nas mídias sociais procurando, vendo, fala assim, isso aqui eu não concordo, cancelo você. E essa verdade aqui eu não concordo, deixo de seguir você. Porque nós paramos para pensar muitas vezes, e muitos de nós, naquilo que nós divulgamos. Como se aquilo que nós divulgássemos é a opinião certa porque bateu com a nossa verdade, porque fez sintonia com aquilo que eu acredito e que quero depositar a minha fé. Esquecendo que existem movimentos que validam isso. Jesus e os bons espíritos sabiam dessa realidade. É por isso que, à época do Cristo, todas essas possibilidades que ele fez se caracterizaram para o homem como milagres. Mas ele nos disse que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele faz e muito mais. Mas para fazer tudo aquilo, é preciso ter responsabilidade. Por isso ainda nos encontramos muitas vezes à margem, esperando Jesus, prontos para apresentar a eles as nossas dores, as nossas dificuldades, prontos para apresentar para eles as nossas sofrências, as nossas tristezas. Queremos depositar para ele, e é frase comum falar que vamos colocar nas mãos dele tudo que nós precisamos fazer. E o Senhor, sabedor das nossas ainda incapacidades, simplesmente nos pergunta: que queres que eu te faça? Mas será que é isso que ele anseia mesmo de nós? Então, meus amigos, para melhor compreensão, vamos ver aonde Jesus já nos orientou nessas leis naturais que hoje, 2000 anos após, ainda algumas centenas de anos depois, o homem conseguiu a desvendar. Emmanuel, quem vai nos guiar nessa proposta de reflexão. Então, na página Jesus e a Atualidade, Emmanuel começa a pontuar tudo aquilo que o homem já descobriu, mas que Jesus anunciou. Diz o benfeitor: hoje sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Disse o Cristo: brilhe vossa luz. Interessante, né? Porque nós nunca percebemos, ou poucos de nós perceberam, porque a gente não pode garantir se porque eu não percebi, o outro não percebeu, que Jesus, quando falava, não falava só de forma poética, mas falava de forma verdadeira. Brilhe a vossa luz. Vibrem as suas ondas superiores para se sintonizar com o mundo superior. Vibre essas cordas
em que a tua composição física foi plasmada para que você possa alcançar o estágio superior. Brilhe vossa luz, sintetiza numa frase. Enorme conceito que, infelizmente, não poderia ser compreendido completamente naquela época. Brilhemos nossa luz. Continuo, benfeitor. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. E vamos fazer um parênteses aí, como eu falei com Cássio também agora há pouco, um parênteses onde eu falei, ops, onde? Onde a magnetologia começou a provar cientificamente a reencarnação? Primeiro fomos procurar o significado para trazer para vocês do que é magnetologia. A magnetologia, além da ciência dos ímãs, que estuda na física, também é compreendida como a ciência do magnetismo animal, ou mesmerismo. E afirma Emmanuel que é a magnetologia que começava a provar cientificamente a reencarnação. Procurei, meus amigos, algum tratado científico ou algum tratado espírita. Não encontrei. Fiquei pensando, onde foram parar? Porque se Emmanuel afirma aqui, houve o início desse estudo. Por que foi interrompido? Continua o benfeitor. Elucidou o Senhor, necessário vos é nascer de novo. Jesus já havia anunciado que a reencarnação era não só a possibilidade divina para a nossa recuperação, mas a única possibilidade para que nós pudéssemos construir todas aquelas virtudes que ele nos recomendava. Para que nós pudéssemos realmente pegar da nossa cruz o sigilo e saber que mais no futuro conseguiríamos chegar até o ponto em que ele está. Então, a reencarnação nos é dita por Jesus, mas segundo Emmanuel, ela já começa a ser provada pela magnetologia. Todos os tratados que eu procurei científicos de reencarnação, sejam eles de fundo espírita ou não, se baseiam em coleta de dados, de evidências, de relatos de pessoas com a descrição daquilo que elas relatam. Ou seja, pessoas que narram, que recordam da sua última encarnação, porque viveram aqui, ali e acolá, mas não pela magnetologia. Fiquei intrigada, bastante intrigada. Como vocês veem, como eu brinquei com o Cássio, ele falou, no final eu vou abrir para perguntas, se eu souber responder, porque todos nós estamos nessa busca de estudo. Todos nós estamos nessa busca para nos melhorarmos. Aonde foi abafado a ciência do magnetismo animal, que poderia provar a reencarnação? Continua o benfeitor. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo que lhe possa constituir motivo a cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. Ensinou Jesus por fórmula de paz e proteção terapêutica. Amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E assim, Jesus solicita Joana de Ângeles para que venha ao mundo e traga a sua série psicológica. Porque ele antes havia enviado seus mensageiros ao orbe, mas como é difícil as pessoas aceitarem que precisam de ajuda, que precisam de amparo e tratamento terapêutico especializado para aquilo que não conseguem curar dentro de si mesmos. Então, essa medicina, ela conclui que a gente precisa desembaraçar, a gente precisa se livrar de tudo que nos possa constituir motivo a cólera ou tensão. E por quê? André Luiz nos explica que todo sentimento apaixonado que temos, seja ele em que sentido for, prejudica o nosso corpo físico.
Transforma aquilo que vem da mente em alguma doença física. A mente somatiza, soma ao corpo aquilo que é ruim. E fica gravado, impresso em nós. Mas Jesus já nos deu o código de receita antes do livro Jesus e Atualidade, com todos esses 25 itens de desafio para nós. Disse-nos ele que é para a gente amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Para fazer bem os que nos façam mal. E para orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E aí, gente, só essa frase daria um seminário. Mas a gente não pode fazer um seminário agora. Porque a gente sabe que amar uma pessoa que nos faz mal é difícil. O amor não é esse amor que a gente tem por alguém que a gente quer estar perto. O amar o seu inimigo é respeitá-lo enquanto pessoa que ele é, quanto possível doente da alma que ele possa ser. Respeitá-lo porque, de alguma forma, você e ele têm sintonia. Então, para que colocar lenha nessa fogueira? Respeitá-lo para também ser respeitado. Para fazer bem aqueles que nos façam mal. Ou seja, mesmo que a pessoa nos agrida, mesmo que as pessoas tenham um olhar, uma palavra, uma atuação contrária à nossa, nós devemos nos colocar como pessoas que não causam impacto nenhum a elas. Não devemos trazer constrangimento para elas. Não devemos trazer situações embaraçosas para elas. Não devemos falar mal delas. Difícil, né, gente? Quantas vezes eu me pego fazendo isso? Quantas vezes eu, Fernanda, tenho que me domar? Porque a gente se sente lá com orgulho ferido, porque a gente se acha o último biscoito do pacote de bolacha. E a gente pensa, como pode fazer isso comigo, que sou um amorzinho, que sou uma pessoa linda? Porque nós temos esse lado narcisista em achar, poxa, é tão óbvio que eu sou tão boa pessoa. Mas o outro não nos vê assim. E talvez nos veja até com mais propriedade, conseguindo enxergar os nossos defeitos, as nossas deficiências ainda, porque nós estamos a caminho. Nós estamos nessa estrada. Nós precisamos caminhar com Jesus, com seus ensinamentos perto de nós, para nos lembrar a todo momento que ainda estamos aprendendo. E a gente precisa orar por esses. Porque orando por eles, nós fazemos com que eles se melhorem. Porque é algo que ninguém pode impedir de você fazer. Aquela pessoa que não quer cruzar com você em lugar nenhum. Aquela pessoa que sabe que você aparece no Facebook e aí sabe que não vai de jeito nenhum, que é para não te dar ibope. Quando você ora por ela, ela não pode impedir. Ela recebe a tua oração. A espiritualidade faz essa entrega. E a pessoa, sem perceber, ela começa de um momento para outro a não querer mais agredir, a não querer fazer mais nada errado contra você, a ter uma proposta diferente, um posicionamento diferente diante daquela situação, mesmo que ainda não seja simpático a você. Ore por aqueles que você acha, até por aqueles que você acha, que você não tem nem certeza, que de repente não te ama. Ponha eles no seu caderninho de orações. Eu tenho um caderninho de oração, gente. De gente antiga. Não está aqui. Eu tenho um caderninho de oração. O que eu faço? Porque eu tenho a memória péssima. Por que a minha memória é péssima? Porque a gente faz tanta coisa, a gente faz muita coisa na vida. E a gente esquece. Se as coisas, por exemplo, são avisadas muito em cima da hora para mim, eu esqueço, eu confundo, porque a minha mente está com muita coisa fazendo. Então, eu tenho um caderninho de oração.
Então, de vez em quando, eu visito esse caderno e eu lembro de por quem eu tenho que orar. Aquela pessoa que há 4 anos atrás me fez um mal, e ela até hoje não fala direito comigo. Eu não sei vocês, eu sei que vocês são mais elevados que eu, mas eu tenho essas pessoas, gente, na minha vida. Pessoas que não gostaram de alguma atitude minha e abandonaram a minha amizade. Simplesmente resolveram não estar mais comigo. É que a gente tem que respeitar, porque eu também já fiz isso com outros. Todos nós, infelizmente, temos muitos erros. Então, eu preciso lembrar que Jesus mandou me reconciliar com o inimigo enquanto eu estou no caminho. E eu preciso aproveitar todas as oportunidades para me reconciliar com ele. Porque isso é o que eu faço para manter a saúde do meu corpo espiritual e, consequentemente, a do corpo físico. A nossa conversa sobre pensamento, Cássio. É a nossa atitude que nos faz exatamente ganhar essa vida verdadeira, espiritual, porque a vida física é a materialidade que nós precisamos, é o concreto que nós precisamos. Então, quando a gente não faz isso, nós estamos maculando o nosso perispírito de alguma forma e estamos maculando o nosso corpo físico. Continua o mentor. Não deu um seminário, mas deu boas falas para nós esse estudo. Afirma a psicanálise, continuando nesse sentido, que todo desejo reprimido marca a personalidade, afeição e recalque. Então, quando a gente ouve algumas pessoas falar assim, fulano critica muito é porque é, Beltrano critica muito, aí tem. Emmanuel afirma que sim. Aclarou o Divino Mestre. Não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. Olha que interessante. Porque nós sabemos que aquilo que nós fazemos uso na vida física, ela pode diminuir o tempo de vida do nosso corpo, ela pode nos causar doenças sem excesso, né? Quando a gente está falando de comida, que é aquilo que entra pela nossa boca, são as nossas verdades, né? Nós vemos várias pessoas que têm a sua verdade, que acham que a vida é comer uma coisa gostosa, como eu, por exemplo, eu adoro isso. Então, esquecem às vezes da sua saúde, mas Deus é bom comigo, tá tudo certo com o meu organismo. Mas para algumas pessoas não, já vieram com essa dificuldade. Mas Jesus diz que o pior é aquilo que nos sai da boca. Porque o que nos sai da boca é exatamente aquilo que nós já trazemos, de quantas vivências. Em quanto tempo, há quantos séculos nós estamos sendo dessa forma, falando dessa forma, nos referindo a pessoas, nos referindo a situações dessa forma, que machucam, que magoam. Essas formas que não são as melhores para nós, para a nossa evolução. Continua o benfeitor. A penologia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e reajuste. Proclamou o eterno amigo. Misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. O que é penalogia? Penalogia, segundo o dicionário jurídico, é a parte da ciência criminal que estuda detalhadamente as diversas escolas penais, os problemas filosóficos, religiosos e jurídicos referentes ao fundamento e aplicação da pena como meio de repressão ou defesa da sociedade. Então, aqui, Emmanuel já elogia as propostas inovadoras na penalogia, em que as pessoas lá dentro precisam ter acesso, mesmo reclusas, a uma forma de evoluir. É por isso que, para nós espíritas, armamento, prisão
perpétua, pena de morte, são questões que devem ser revistas. São questões que devem ser muito bem refletidas. Porque Emmanuel já louva, precisamos transformar os antigos cárceres de tortura, esse passado horroroso negro que a gente teve, em escolas de educação e de reajuste. De que adianta, para nós, conhecedores da reencarnação, mandar alguém para a morte, se a gente sabe que essa pessoa pode virar um espírito, sim. Ele pode entender o contexto dele e, em sofrimento, pedir para evoluir, ou pior, se ainda não estiver em condição, se tornar um espírito que agrega, se junta às forças que querem fazer mal aos outros. Que contribuição nós estamos tendo nesse sentido? Qual a contribuição que damos quando olhamos para alguém e falamos, meu Deus, essa pessoa, Deus que me livre, mas tem que morrer. Porque já que pensa assim, antes ela do que eu. Qual é a nossa contribuição? Então, Jesus, há 2000 anos, já nos falava sobre isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia. Trazer para o nosso coração aquele mísero, aquela pessoa que sofre, mesmo que ela não saiba que sofre. Ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia, ele quer que nós compreendamos. Ele quer que nós demos tantas chances quantas forem necessárias, porque ele sabe que os sãos não necessitam de médico. Quem necessita de médico são aqueles que estão doentes. Todos nós estamos doentes de alguma forma. Talvez a nossa doença já nos permita, com algumas moléstias do corpo, nos levantar, sentar, estudar, ler. Aquelas que não permitem. E aquelas que não permitem a pessoa fazer isso? Que enclausuram ela num corpo? Então precisamos ter misericórdia para com essas pessoas. Trazer elas para o nosso coração. Fazer refletir sobre como nós estamos atuando nesse sentido ou contra ele. Um profundo autoconhecimento que se nos impõe. Continua o benfeitor. A sociologia preceitua o trabalho para cada um na comunidade como simples dever. Informou Jesus: quem dentre vós deseja a posição de maior, seja o servo de todos. O que é sociologia? Sociologia é um estudo da sociedade, com padrões de relações sociais, interação social e cultura da vida cotidiana. É uma ciência social que utiliza vários métodos de investigação empírica e análise crítica para desenvolver um corpo de conhecimentos sobre a ordem social, aceitação e mudança ou evolução social. Vocês sabem que o espiritismo é estudado por antropólogos? O espiritismo no Brasil, o espiritismo de Kardec, de quando ele fundou, de quando veio, quando ele trouxe através do Livro dos Espíritos, ele é objeto de estudo, porque impacta nas relações sociais. A nossa crença sobre reencarnação e sobre todos esses aspectos impacta toda essa nossa vivência. Então, a sociologia é muito importante. Algumas pessoas acham algumas cadeiras de estudiosos, de mestrados, de doutorados, de pós-graduações, não são necessárias. Lê do engano. Falta de conhecimento de nossa parte. Porque nós precisamos entender que é através desses estudos que o homem avança. O homem avança porque compreende o momento em que está inserido. Talvez o nosso grande problema é que nós não leiamos. Não procuramos ler sobre qual é a percepção das pessoas sobre esse momento. E aí nós vamos acreditando e sendo levados, de novo, por opiniões que nos falam intimamente a nossa verdade. E as verdades têm vários ângulos. Nós já fizemos um estudo aqui sobre isso. As verdades têm vários ângulos.
E nenhum quer dizer que está errado, porque todos esses ângulos foram construídos com bases em vivências pessoais. Mas não quer dizer que esse ângulo deva se sobrepor a todos os outros ângulos. Então, a sociologia preceitua, olha, gente, o trabalho para cada um. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que sociólogo é pessoa que não trabalha. E a própria ciência preceitua o trabalho para cada um. Mas Jesus já nos afirmava: quem dentre vós deseja a posição de maior, seja o servo de todos. A cada posição que você sai e se responsabiliza por um conjunto maior de pessoas, você trabalha mais. São maiores as responsabilidades. Tem gente que não dá conta. Eu conheço gente e já vi situações de pessoas que se candidataram a cargos maiores e não duraram muito tempo, porque não aguentaram a pressão de ter que lidar com várias vidas ao mesmo tempo, de ter que lidar com várias situações ao mesmo tempo, procurando ser correto, justo e honesto. É muito difícil tomar essa posição. Imagina a posição do Cristo. Nós que o amamos, não agredimos, mas quantos agridem a Jesus? Perguntando onde ele está. Quantos agridem a Deus, perguntando onde ele está quando isso, isso e isso acontece? Porque só vem o mundo com o colorido dos seus olhos, como Joana de Ângeles fala. Só vem o mundo com esse colorido de olhos que tem e que não permitem ainda enxergar o outro como alguém que está ao seu lado. Continua o benfeitor Emmanuel. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou o Cristo: dai a César o que César compete e a Deus o que a Deus pertence. Mas, gente, Emmanuel falando agora para nós, falando sempre, desde 1959, e Jesus falando há 2000 anos. Mas nós cristãos continuamos a botar as vendas nos olhos e a achar que uma pessoa pode ser intitulada superior por esta ou aquela crença. E vamos nos permitindo arrastar por uma corrente de pensamentos que nos afinizamos, sem usar a nossa racionalidade, a nossa razoabilidade diante das situações. Não sou eu quem está falando, é Emmanuel. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. O político que se usa disso não é superior, é inferior, é oportunista e não merece o nosso apoio. Pelo simples fato de estar usando da crença do povo para poder se eleger. Não pode ter boas propostas. Quem está falando é o benfeitor Emmanuel, senador Públio Lentulus, 2 vezes, Públio Lentulus Sura e Públio Lentulus Cornélios, como nos informa o livro há 2000 anos. Profundo conhecedor da política romanesca, profundo conhecedor dos Césares, que já nos colocava sobre isso. Pensemos, meus amigos, reflitamos. Nós já somos capazes de nos guiar sobre as situações que acontecem ao nosso redor. Continua o benfeitor. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o mestre dos mestres: na casa de meu pai há muitas moradas. Gente, toda vez que a gente chega nesse ponto, tem sempre alguém que fala assim: ela vem falar de ET. Eu acho isso tão interessante, porque a gente sabe que é assim, mas o povo, quando começa a ver os cientistas que se lançam a fazer comprovações sobre isso, acha um absurdo.
Acho, meu Deus, não precisamos. Primeiro precisamos nos concentrar no planeta Terra. Sim, é claro. Que eu, por exemplo, eu não vim com essa missão. Mas eu posso sim ler sobre o assunto, estudar sobre o assunto, qual é o problema? Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje, e por que nós temos que estudar sobre o assunto? Porque hoje, como Emmanuel disse, em 1959, o homem começou a examinar o campo físico da Lua. Ele conseguiu chegar até a Lua. E hoje o homem já se programa para chegar até Marte, gastando milhões e milhões de dinheiro, chegam dólares, são euros, para poder chegar até lá. Mas o que o homem está levando para lá? Ele está levando para lá, meus irmãos, exatamente aquilo que os grandes navegadores trouxeram para o nosso continente. A vontade de colonizar e tornar seu. Então, nós ainda não mudamos a nossa mentalidade. Nós ainda não transformamos o nosso pensamento. De que adianta nós voltarmos o nosso olhar para lá, se nós só temos o objetivo de conquista, se nós só vemos o objetivo econômico, se nós só vemos o objetivo de realmente tornar para nós mais um dos orbes do planeta. Quem disse que nós temos essa liberdade? Quem acha que nós vamos ter essa possibilidade? Se nós estudamos que todos os orbes são habitados de alguma forma, com seres de diversas composições, com variados tipos de corpos, é isso que eu queria dizer, sejam corpos fluídicos ou corpos materiais ou semimateriais. Nós estudamos sobre isso. Então, a gente precisa, de novo, ainda ver que a humanidade continua, parece que congelada no seu estado moral. Sem entender que antes de colonizar, que antes de se apropriar de algo, é preciso respeitar. Ah, mas nós temos que ver o nosso futuro, porque a Terra vai ficar um planeta impraticável. Mas nós não respeitamos nem o nosso planeta. Por que as autoridades celestiais, Cristo, junto com a falange de espíritos crísticos que coordena a nossa galáxia, irá nos permitir isso? Será que nós já estamos maduros espiritualmente para solicitarmos a coabitação com alguns seres em outros planetas? Se eles ainda não estão nem autorizados a ter relações pessoais conosco, se apresentar para nós? Ah, Fernanda falando de ET numa palestra. Mas, gente, não estou falando de ET. Estou falando da humanidade. Porque é assim que o Livro dos Espíritos preconiza. Somos todos humanidade. Só que nós temos as humanidades particulares de cada orbe. Continua o benfeitor. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração acima dos templos de pedra. Asseverou o emissário sublime. Nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes, e dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. Meus amigos, estamos obrigados a vivenciar isso na prática. O Centro Espírita é um templo de pedra. Estamos nós aqui virtualmente. Abri as portas da minha casa para receber vocês virtualmente. Como vocês abrem a porta das suas casas para ver a palestra. Estamos aqui todos em unidade de sintonia. Sinto aqui comigo meus mentores espirituais, os amigos espirituais, que nos incentivam e nos orientam a fala. Talvez eu não fosse tão eloquente, tão positiva, se eu não tivesse essa assessoria. Porque eles orientam o caminho pelo qual nós devemos falar.
mesmo estando aqui sem nenhum intercâmbio mediúnico ostensivo. São eles que nos orientam. Então, essa coisa da gente às vezes falar assim, ai, que saudade do centro espírita, dessa psicosfera. Realmente, ela é uma coisa do nosso coração. Mas se o seu lar está também edificado, você também sentirá. Fernando, eu não sinto. Construa. Vamos fazer uma reforma espiritual no nosso lar. Vamos, de novo, e pela base, faça o culto do evangelho no lar, meus amigos. Uma vez por semana. A situação está difícil. Muita briga, muita situação, muita coisa acontecendo, situações que estão acima do nosso controle. Faça durante uma semana todos os dias. Edifique seu lar. Ele, o templo divino que nos liga a Deus, é o nosso corpo físico. Esse templo divino, que acolhe a nossa centelha divina para a evolução. Todo o restante é simbologia para nossas vidas. E o mais legal, Emmanuel falando, que a unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social. Que assistência social? De atendimento ao outro. Para atender o outro, eu não preciso de um lugar. Eu não preciso especificamente. Talvez, para algumas ações, sim. Mas se não nos é possibilitado isso hoje, olha aqui, gente. Existem atendimentos médicos sendo feitos via contato telefônico, via ligação de telefone, videochamada. Então, a gente tem que entender que tudo isso a gente precisa se desconectar desses nossos apegos à matéria. Nós estamos sendo convidados a isso nesse momento. Como Jesus disse, os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. E aí, terminando, o benfeitor Emmanuel comenta: a navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que, por enquanto, lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho, a fraternidade. Recomendou o Senhor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ah, gente, que maravilha a internet. A gente vai se afinizar, vai procurar aquilo que já temos em sintonia. A gente vai assistir, vai dar audiência para aquilo que nos faz sintonia. É verdade que muitas vezes nós temos que parar um minuto para ver notícias, para ver o que está acontecendo com as pessoas, porque senão a gente está trancando na caverna e falando que para se proteger a gente não pode entender o que são aquelas sombras lá fora. A gente precisa saber quem são aquelas sombras lá fora. A gente precisa entender o que está acontecendo, para que a gente não se torne pessoas alienadas, vivendo em meditação e contemplação. Mas nós vamos nos afinizar, na maior parte do tempo, com coisas que nos religuem a Deus. Com coisas que possam nos transformar nesses diferentes. Emmanuel termina dizendo: eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade. Porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Jesus é o nosso sol. O Guido Rabboni, que nós nos emocionamos só de tocar em seu nome e de trazê-lo à nossa presença. Ele nos recomendou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a nós respeitando
exatamente aquilo que precisamos fazer. E é por isso que Amélia Rodrigues, terminando o capítulo em que ela fala sobre o cego Bartimeu, sobre a cegueira espiritual, ela diz que Bartimeu é o símbolo dos cegos espiritualmente em todos os tempos. Que Jericó é ainda um mundo moderno. Que a gente pede o cego Bartimeu que Jesus nos cure, mas a gente recusa a saúde que ele nos oferece. Que nós buscamos a sua presença, mas nós o repelimos com a nossa astúcia e com a nossa ambição. Buscando a paz que ele representa, os homens fomentam a guerra em que se consomem. São os mesmos cegos espirituais que têm Jesus e, porque sem fé, não o buscam, ou quando ele chega, rejeitam-no. Esta é a cegueira maior e pior, porque da alma rebelde, ingrata e insatisfeita. Então, meus amigos, saibamos aproveitar a doutrina espírita. Deixarmos a nossa cegueira de lado. Não ficamos mais esperando Jesus à beira da estrada. Vamos nos levantar e, com as nossas ainda dificuldades, caminhar até Ele. Ele vai na frente como o sol maior. Mas um dia nós queremos sim estar ali ao seu lado. Não somos nós que devemos tirar Jesus nas estradas, mas caminhar por elas e chegar até Ele. Porque Ele nos aguarda para ombrearmos e juntos continuarmos nossa ascensão. Que Jesus nos fortaleça nessa manhã linda de domingo. Que o Mestre nos ampare. E que assim, queridos amigos, possamos juntos e unidos numa prece, orar pelas dificuldades que nós ainda temos, mas que pretendamos superar. Porque, Mestre, Senhor, amigo querido, ampara-nos o propósito. Eis-nos aqui, Senhor, com todas as nossas dificuldades, mas tentando, Senhor, reunir todas as nossas melhores possibilidades de compreensão e entendimento. Saltarmos, Senhor, talvez um degrau dessa escala, dessa grande escada que conduz até você. Ampara, Senhor, a cada um desses que nos ouve, nas suas tristezas, nas suas incoerências, nos seus sentimentos que ainda perduram no ontem, de raiva, de irritação, de mágoa e rancor. Libere-os, Senhor, e nos libera também, para que o teu amor, Mestre, seja um entre nós. Fica conosco, Mestre queridos, ampara-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. E aí, aí a gente aguarda o Cássio. Obrigado, Fernanda, foi uma beleza. Nós temos aqui muita coisa bonita. Aqui o pessoal falando. Beijo, Fernanda, bom domingo você para todos. Aqui nós temos a nossa professora Sônia Rolim. Parabéns, Fernanda, você expressa muito bem sobre muita coisa que pensamos e queremos falar. Obrigada. Excelente palestra para um bom início de semana. Muito bom ter você aqui conosco. Então, não teve pergunta. Eu acho que as pessoas ficaram tão assim despertas, né, no assunto, que não teve nenhuma pergunta que a gente possa colocar para você. Mas a gente agradece, de fato, os esclarecimentos, essa coisa magnífica que foi a palestra, o estudo. E eu recomendo, quando nós falamos do Emmanuel, do magnetismo, eu recomendo um livro que eu li a 5ª edição, da Marlene Nobre, doutora Marlene Nobre. Foi uma médica que fala sobre magnetismo. Então, o nome do livro é O Passe como Cura Magnética. Então, é muito interessante. Ela faz uma pesquisa com médicos, com cientistas, falando sobre o magnetismo.
sobre o minha passe. questão eu tenho vários livros sobre o passe e eu consulto os apontamentos da doutora Marlene Nobre. O que me gerou, e aí os companheiros que nos ouvem da casa, que eu sei que também são estudiosos, como todos nós, né? É que ele fala que comprova a reencarnação. E eu fiquei procurando onde é a ligação disso, né? Onde é a ligação da comprovação da reencarnação? Se a gente justamente estuda mais sobre essa magnetologia quando fala sobre a cura. Não é interessante? Eu fiquei, meu Deus, onde? Estamos aí abertos, estamos todos aprendendo. De fato. Então, muito obrigado. Até a próxima. Com certeza vou te convidar para falar um tema mais interessante, um tema que você gosta de fazer. Então, eu vou entrar em contato com você, pode ter certeza. Mas hoje foi muito bom, um tema muito interessante, muito suave. As pessoas gostaram muito. Tem muito. A Juju aqui também, já publiquei a Jussiara aqui, ó. Aqui a nossa querida Cristina Braga, professora também, excelente proposta de reflexão, Fernanda. Obrigada, querida. E a Jussara, aqui, ó, que belíssima, esclarecedora palestra. Então, tudo bom, Jussara? Um beijo. Então, a gente agradece o público, esse público fantástico do Amor e Caridade, esses tarefeiros, essas professoras. Por coincidência, 3 professoras, mais a Sheila Maria, eu não sei se ela é professora, mas todas muito interessadas no assunto. Muito obrigado. O Amor e Caridade tem um pessoal muito carinhoso, tem muito carinho por mim, eu agradeço imensamente. Nós é que agradecemos, até uma próxima oportunidade e que Jesus possa sempre te inspirar. Fica com Deus. Tchauzinho.